Com o tema Politização da Jurisdição Criminal, daremos início ao 6º painel. Registramos na mesa diretora dos trabalhos os excelentíssimos senhores Juiz Federal Lincoln Rodrigues de Faria, que presidirá a mesa, e a desembargadora federal Simone Schreiber. Gostaria inicialmente de agradecer à organização do evento pela oportunidade que me dão dessa permanência privilegiada durante este painel com a manifestação da desembargadora Simone Schreiber, e também parabenizar a iniciativa da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, na pessoa do seu vice-diretor que se encontra presente, desembargador Hércules Fajoses, e dizer que, para nós, juízes federais, iniciativas como estas são, sem dúvida alguma, muito importantes, porque nos propiciam o aperfeiçoamento nesses temas que são muito atuais. A nossa palestrante de hoje é, por demais, conhecida dos juízes federais, é a desembargadora Simone Schreiber, desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio de Janeiro e doutora em Direito Público pela UERJ. Também é professora associada de Direito Processual Penal da Escola de Ciências Jurídicas da Unirio. A desembargadora Simone Schreiber irá discorrer sobre o tema Politização da Jurisdição Criminal. E, sem mais delongas, eu passo a palavra a ela para a sua exposição. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite que me foi feito pelo Dr. Ivo, representando a Escola da Magistratura da Primeira Região. Cumprimento o Dr. Souza Prudente, o desembargador Souza Prudente, sei que ele não está presente, né? Mas também na pessoa de Hércules Fajoses, o vice-diretor da Escola da Magistratura da Primeira Região. Cumprimento o Dr. Lincoln, e é uma honra, um prazer estar com o senhor aqui na mesa. E também, sem mais delongas, eu vou começar a minha fala. Eu acho que ela dialoga um pouco com as falas anteriores aqui dessa tarde, da Isabela e da Ana Elisa, que tratam um pouco da questão de quais as razões que o juiz deve adotar, em que ele deve se basear para decidir as lides penais. Me foi apresentado esse tema no seminário do BCCRIM, eu fiz uma fala no seminário do BCCRIM sobre esse assunto, e no seminário do BCCRIM, o tema da mesa era o Poder Judiciário como ator político-criminal, ou seja, e aí, a partir daí, como que a Justiça Penal deve decidir, e se a Justiça Penal deve decidir adotando razões políticas, e o que significaria isso? Então, eu pergunto, os juízes criminais são atores políticos, para começar? Não há dúvida de que o Poder Judiciário é um dos poderes políticos da República Brasileira. Nesse sentido, poderíamos afirmar que o Judiciário ou os juízes que o integram são, sim, atores políticos. Contudo, apesar de nós reconhecermos o Judiciário como um poder político do Estado, essencial numa democracia, há uma peculiaridade que distingue o Judiciário dos demais poderes da República. Que peculiaridade é essa? O Judiciário não é tributário de votos, ele não é integrado por membros que são eleitos pelo povo. Então, qual é a legitimidade democrática do Poder Judiciário? Por que ele pode exercer uma parcela do poder político se ele não recebe votos? Ronald Dworkin, ao responder à indagação sobre se os juízes tomam decisões políticas, ele diz o seguinte: naturalmente, as decisões que os juízes tomam devem ser políticas, em algum sentido. Essas decisões, especialmente quando se referem à esfera pública, elas têm consequências políticas, pois solucionam controvérsias políticas. Ao julgarem determinados casos, os juízes, invariavelmente, vão atender a algum grupo político em detrimento de outro. Poderia aqui dar o exemplo para vocês de um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
da DPF 378, em que o Supremo decidiu o rito que deveria ser seguido no processo de impeachment instaurado contra Dilma Rousseff. Evidentemente, quando o Supremo Tribunal Federal é chamado a mediar, decidir as regras que vão ser adotadas no processo de impeachment, está tomando uma decisão política. Porém, após reconhecer essa faceta política da atuação dos juízes, Dworkin faz um questionamento que é fundamental para o debate que se trava no Brasil hoje, especialmente na jurisdição criminal. Ele pergunta: os juízes devem decidir-se valendo-se de fundamentos políticos, de modo que a decisão seja não apenas a decisão que certos grupos políticos desejariam, mas também que seja tomada sobre o fundamento de que certos princípios de moralidade política são corretos? Quais são as razões, então, eu pergunto, que devem guiar as decisões judiciais? Inicialmente, a gente tem que distinguir situações em que os juízes se guiam por razões ou argumentos políticos, daquelas em que os juízes se guiam por razões de natureza político-partidária. Para poder estabelecer, que eu acredito que aqui ninguém discordará disso, que os juízes não podem atuar com motivações político-partidárias. Isso está vedado na Constituição. Também não se pode negar que os juízes possuem, cada qual, condicionamentos políticos, ideológicos e culturais, que determinam o modo como eles percebem e compreendem as coisas do mundo. E as subjetividades influenciam a forma como cada juiz aprecia a causa e forma a sua convicção. Mas a discussão que se propõe aqui é se os juízes, e notadamente os juízes criminais, podem se basear explicitamente em argumentos ou razões políticas para lastrear suas decisões e se é legítimo que os juízes façam isso. É possível identificar, desde a promulgação da Constituição de 88, um movimento de maior protagonismo judicial, em que os juízes em geral e o Supremo Tribunal Federal em particular adotam argumentos políticos em diversos temas e muitas vezes se substituem ao poder legislativo e executivo para implementarem políticas públicas que seriam necessárias à efetividade de normas constitucionais, notadamente aquelas normas que asseguram direitos sociais. Por exemplo, demandas por fornecimento de medicamentos, demandas por alocação de recursos para o funcionamento de hospitais, etc. Nessa linha, eu cito um precedente do Supremo Tribunal Federal, no agravo de instrumento 598-212, em que o Supremo Tribunal Federal determinou ao Estado do Paraná que instalasse a sua Defensoria Pública no ano de 2014. O que diz o ministro Celso de Mello, que é o relator do caso? É lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar em sede jurisdicional medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar uma situação configuradora de inexcusável omissão estatal, que se qualifica como um comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica. Eis que, mediante inércia, o poder público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da lei fundamental. Então, verificou-se um protagonismo do Supremo Tribunal Federal na tomada de decisões visando a implementação de políticas públicas não implementadas pelos poderes legislativo e executivo em diversas áreas, e uma expansão, assim, da jurisdição constitucional. Tem vários exemplos que eu estou citando aqui, eu vou resumir um pouco a minha fala, porque eu sei que o tempo é apertado, pular algumas coisas, mas eu vou dar 3 exemplos. O caso Raposa Serra do Sol, eu não estou falando ainda de direito penal. No caso Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal estipulou 9 condicionantes concernentes à validade e alcance da demarcação, bem como ao acesso à reserva, ao uso de seus recursos e a preocupações de defesa nacional para demarcar a reserva indígena, condicionantes que não estavam explícitas na Constituição, nem tampouco em legislação infraconstitucional. O caso da decisão sobre a união homoafetiva.
O Supremo Tribunal Federal equiparou as uniões homoafetivas às heteroafetivas para todos os efeitos legais, conferiu proteção a esses casais não contemplada na literalidade do dispositivo constitucional que reconhece a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. O caso da interrupção de gestação de fetos anencefálicos. Foi prevista uma exceção à incidência do tipo penal de aborto, e o Supremo invocou a inviabilidade da vida extrauterina de tais crianças, a dignidade e autonomia das mulheres que não deveriam ser obrigadas pelo Estado a manterem essas gestações. Fez-se assim que o Supremo foi, ao longo dos anos, adotando uma jurisprudência criativa, apoiado no caráter programático e principiológico da Constituição de 88. E é importante registrar que os avanços obtidos na pauta dos direitos civis fez com que nós festejássemos tal movimento expansivo e protagonista do Supremo Tribunal Federal. Contudo, em determinado momento, essa questão se colocou na jurisdição criminal, tendo como marco temporal o processo do Mensalão, em que teria sido identificado um quadro de corrupção sistêmica, atingindo as mais altas esferas de poder político do país. Alguns ministros do Supremo passaram a sustentar que integra a jurisdição constitucional em matéria penal o combate à seletividade penal e à impunidade. O juiz criminal, e especialmente os juízes incumbidos da jurisdição constitucional penal, com mais ênfase o próprio Supremo Tribunal Federal, devem se guiar pela meta de tornar o direito penal mais igualitário, no sentido de garantir que o mesmo atinja e seja apto a punir as pessoas até então imunes, o que se passou a denominar de andar de cima. Isso seria uma exigência do princípio republicano. De acordo com essa teoria, o Poder Judiciário teria um papel bastante claro na concretização de uma política criminal relacionada com o afastamento de entraves que impedem a punição de determinados segmentos da população, detentores de poder político e econômico. E nós não estamos falando aqui, que fique claro, de um ativismo judicial para assegurar a concretização de direitos fundamentais, mas sim de reconhecer um papel criativo ou protagonista dos juízes para ampliar a eficiência do sistema punitivo. E essa distinção é extremamente importante. Esse tema, o papel do judiciário na concretização da política criminal, é objeto de um trabalho do professor Ademar Borges de Souza Filho. E ele sustenta que a extensão e características do direito penal no país dependem do poder legislativo primordialmente. Os juízes não detêm legitimidade popular para fixar os contornos da política criminal, mas a própria execução da política criminal depende de uma ação ativa e criativa do Poder Judiciário, diz o professor Ademar. E o que ele diz? Ele enumera os espaços de atuação do Judiciário dentro de um Estado democrático de direito na concretização de políticas públicas criminais. Então, primeira linha que ele defende: o Judiciário teria um papel fundamental na redução do superencarceramento. Eu estou de acordo com essa premissa. Sobre o dever dos juízes de, na condução dos processos criminais, adotar políticas de desencarceramento, ou ainda soluções que impliquem ou na adoção de penas alternativas ou na aplicação das menores penas possíveis. E quando eu sustento que eu defendo que os juízes devam agir assim, então o juiz, quando vai proferir a sentença, ele tem que estar guiado por uma responsabilidade que ele deve tomar para si de influenciar no desencarceramento, na redução do superencarceramento. Então, eu sustento isso, e eu estou defendendo, então, que o judiciário na seara penal pode agir guiado por esse tipo de razão política. Então, por que eu entendo, e aí é muito importante a gente refletir, se o judiciário pode guiar por alguma razão política, por nenhuma razão política, apenas com base com fundamento em princípios políticos, e qual seria a distinção da ação e quando que ele está legitimado e quando ele não está. Por que eu defendo que o judiciário deve se engajar na pauta do desencarceramento, mas também defendo que o judiciário não pode agir guiado por argumentos políticos, por exemplo? Isso é uma questão para a gente pensar. Segunda linha de ação do Poder Judiciário, segundo o professor Ademar Borges:
O professor Adhemar sustenta que o Judiciário deve agir para constitucionalizar o sistema penitenciário brasileiro. Isso é uma responsabilidade do Poder Judiciário. A atuação dos juízes para garantir que o cumprimento das penas privativas de liberdade se dê com respeito à Constituição e à Lei de Execuções Penais. O Supremo vem adotando algumas medidas nesse sentido. A gente pode citar a DPF 347, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. A súmula 56, súmula vinculante 56, em que o Supremo Tribunal Federal diz que a falta de um estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em um regime prisional mais gravoso, devendo-se observar alguns parâmetros que foram fixados no recurso extraordinário 641320. Tem uma decisão muito importante do ministro Edson Fachin, recentemente proferida, no habeas corpus coletivo 143988 do Espírito Santo. O ministro Fachin estabeleceu, o habeas corpus foi impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. O ministro Edson Fachin determinou, por decisão monocrática, a aplicação da teoria do números clausus para determinar a remoção ou libertação de adolescentes infratores internados em instituições com superlotação. Ele fixou o percentual máximo de lotação em 119%. Diversas defensorias públicas de outras unidades da Federação já pediram ingresso no feito e extensão da liminar deferida. No entanto, eu gostaria de refletir com vocês sobre a terceira linha de atuação do Poder Judiciário na consecução de políticas públicas criminais defendidas pelo professor Adhemar. Trata-se, como já adiantado, de um movimento que ele chama de republicanização do sistema da justiça criminal. Esse que eu acho que é o ponto mais interessante para se refletir. Os juízes teriam, então, essa atribuição de tornar o sistema mais igualitário, superando-se a seletividade, garantindo-se que todos aqueles que cometam crime sejam investigados, processados e, eventualmente, condenados em igualdade de condições, respeitadas as garantias constitucionais. E aqui vem a pergunta essencial para refletirmos sobre o tema que eu trago aqui hoje para vocês. Seria tarefa do Judiciário implementar políticas para superar o grave problema de impunidade dos setores tradicional e historicamente imunizados da ação dos órgãos de persecução penal? E se a resposta for positiva, sim, isso é tarefa do Judiciário, que ações o Judiciário estaria legitimado a adotar? A minha avaliação é de que algumas decisões recentemente tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, em que prevaleceram ou foram utilizados argumentos relacionados à pauta da republicanização do sistema criminal, tal como definida acima, acabaram levando à fragilização ou redução do escopo de proteção de direitos fundamentais essenciais ao funcionamento do sistema de justiça penal em um Estado democrático de direito. De início, cumpre fazer uma crítica a essa pretensa republicanização do sistema criminal, ou a invocação do princípio republicano no discurso de combate à impunidade. E eu uso aqui um pequeno trecho de um trabalho do professor Daniel Sarmento, em que ele fala, o nome do texto é O Princípio Republicano nos 30 anos da Constituição de 88, por uma República Inclusiva. O professor Daniel Sarmento começa a falar sobre o que seria esse princípio republicano e depois ele começa a discorrer sobre desvios identificados na definição desse sistema republicano. Eu acho que o principal desvio identificado pelo professor Daniel Sarmento, que eu acho interessante registrar, é o seguinte: ele chama de republicanismo dos heróis mascarados. E ele diz: o republicanismo dos heróis mascarados ocorre quando setores da sociedade, cansados diante de graves problemas que parecem invencíveis, como a corrupção, deixam-se seduzir pela ideia de que a república só pode ser construída pela ação voluntária de alguns heróis e passam a tolerar, quando não a aplaudir, seus excessos e arbitrariedades. No Brasil atual, diz o professor Daniel, esses heróis mascarados são, sobretudo, juízes, integrantes do Ministério Público e delegados envolvidos na persecução e jurisdição penal. A crença na salvação nacional pela ação de vingadores mascarados gera vários problemas. Nessa lógica, a República deixa de ser concebida como uma construção da cidadania,
dependente do funcionamento adequado das instituições e do engajamento cívico das pessoas para se converter em dádiva concedida por heróis e deles dependente. O povo não é visto como agente de transformação, mas mero espectador de um filme de faroeste, cabendo-lhe apenas torcer para que os cowboys derrotem os bandidos. E cria-se nesse ambiente, diz também o professor Daniel, um ambiente de tolerância em relação a excessos e violações de direitos cometidos pelos heróis. Esses excessos são muitas vezes aplaudidos pela sociedade e qualquer crítica contra eles ou tentativa institucional de limitá-los é logo vista como manifestação de apoio e de cumplicidade diante de práticas corruptas. Então, estabelecidas essas premissas, eu queria examinar, então, a decisão do Supremo Tribunal Federal no tema da execução provisória da pena. A questão da execução provisória da pena, evidentemente que ela se insere numa discussão, vou pular aqui um trecho que eu escrevi, mas que não há necessidade para uma plateia qualificada, como a dos senhores, né, a discussão sobre o conteúdo normativo da presunção de inocência. Nós temos a Constituição de 88, temos um Código de 1941, temos uma longa trajetória aí de 31 anos, desde a promulgação da Constituição de 88, em que o Supremo Tribunal Federal foi, aos poucos, densificando o conteúdo normativo da presunção de inocência, dizendo no que ela se aplica e no que ela obsta, né, no que ela deve ser um vetor de interpretação de algumas normas infraconstitucionais. É certo que nós temos leis infraconstitucionais que afirmam que os recursos especial e extraordinário não têm efeito suspensivo e que permitem a imediata execução da pena. Por outro lado, nós temos o princípio da presunção da inocência, dizendo que as pessoas devem ser tratadas como inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, dentro dessa discussão, o Supremo se debruçou. Primeiro, em 2009, pelo habeas corpus 84078, ele decidiu pelo plenário que não era possível a execução provisória da pena em decorrência do princípio da presunção da inocência. E mais em 2016, essa orientação foi efetivamente alterada pelo habeas corpus 126292, em que o Supremo Tribunal Federal afirmou que sim, era compatível com a Constituição a execução provisória da pena, significando que uma pessoa pode ter que iniciar a sua pena privativa de liberdade após o julgamento dos recursos que são cabíveis perante os tribunais de segundo grau, independentemente do trânsito em julgado desses acórdãos. Essa decisão do Supremo foi reafirmada na DC 43 e 44, também em 2016. O que eu quero examinar aqui? Eu examino aqui os argumentos pragmáticos deduzidos principalmente no voto do ministro Luiz Roberto Barroso para reduzir o escopo de proteção do princípio da presunção de inocência. O uso de argumentos pragmáticos na interpretação constitucional implica na verificação das consequências práticas das formas de interpretação possíveis. A fixação do sentido da norma não respeita necessariamente a sua literalidade. O intérprete deve ter em mente os efeitos concretos das hipóteses possíveis de interpretação. O ministro Barroso sustenta o seguinte no seu voto, proferido no habeas corpus, que eu já mencionei, 126292. Ele diz: os métodos de atuação e argumentação dos órgãos judiciais são essencialmente jurídicos, mas a natureza de sua função, notadamente quando envolva a jurisdição constitucional e os chamados casos difíceis, tem uma inegável dimensão política. Assim é devido ao fato de o intérprete desempenhar uma atuação criativa, pela atribuição de sentido a cláusulas abertas e pela realidade de escolhas entre soluções alternativas possíveis e também em razão das consequências práticas de suas decisões. Como é corrente, desenvolveu-se nos últimos tempos a percepção de que a norma jurídica não é o relato abstrato contido no texto legal, mas o produto da integração entre o texto e a realidade. Em muitas situações, não será possível determinar a vontade constitucional sem verificar as possibilidades de sentido decorrentes dos fatos subjacentes. Eu ainda estou citando o ministro Barroso. Ele prossegue:
A interpretação constitucional, portanto, configura uma atividade concretizadora, isto é, uma interação entre o sistema, o intérprete e o problema, e construtivista, porque envolve a atribuição de significados aos textos constitucionais que ultrapassam sua dicção expressa. Vê-se assim, digo eu, que a técnica de interpretação pragmática privilegia a interpretação da norma que se concilie com a percepção do intérprete sobre o melhor resultado para a sociedade. Existe aí, de fato, uma leitura moral da Constituição e a invocação do que seria um bem comum a ser alcançado, ainda que em detrimento da literalidade da norma. Isso está dito expressamente pelo ministro Barroso no seu voto. A questão se complica com o julgamento das ADCs MC 43 e 44, pois o que se pretendia era que o Supremo Tribunal Federal afirmasse a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê textualmente que ninguém será preso, salvo nas seguintes situações: prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária ou por força de sentença condenatória transitada em julgado. Então, eu entendo que é preciso fazer uma grande ginástica argumentativa para afirmar que o artigo 283 do Código de Processo Penal comporta uma interpretação conforme a Constituição que contraria a sua literalidade, ampliando as hipóteses em que é permitido ao Estado privar o indivíduo de sua liberdade, invocando-se valores constitucionais contrapostos, como a redução da seletividade penal, a proteção deficiente de outros direitos fundamentais ou a desfuncionalidade do sistema penal. Veja-se que interpretação conforme é uma técnica que pressupõe que determinada regra é, à primeira vista, inconstitucional. Contudo, havendo possibilidade de que o intérprete fixe uma interpretação de tal regra que se compatibilize com a Constituição, aí sim você não vai declarar a inconstitucionalidade dessa norma. Em que sentido o artigo 283 comportaria uma interpretação conforme a Constituição que permitisse uma ampliação das hipóteses em que seria possível a privação da liberdade, né? O ministro Barroso prossegue, ele publicou no Conjur anotações para a manifestação oral no julgamento do HC 152752, caso Lula, e ele diz o seguinte: é muito importante, diz o professor Barroso, ou o ministro Barroso, uma necessária mudança de paradigma da jurisdição penal. Ele diz: trata-se de um giro empírico pragmático que procura nos libertar de tonitruantes e de retórica vazia, descompromissada do mundo real. O empirismo significa a valorização da experiência como fonte de conhecimento e legitimação das escolhas públicas. Tal virada pragmática se assenta na busca de melhores resultados, dentro das possibilidades e limites semânticos dos textos normativos. Uma das características do pragmatismo é o consequencialismo, na medida em que o resultado prático de uma decisão deve ser o elemento decisivo da sua prolação. Cabe ao juiz produzir a decisão que traga as melhores consequências possíveis para a sociedade como um todo. A professora Jane Reis, da UERJ, doutora em Direito Público pela UERJ, juíza federal, fez tese de doutorado, inclusive orientada pelo professor Luiz Roberto Barroso, aliás, como eu. Ela faz uma crítica bastante contundente ao uso dos argumentos pragmáticos para reduzir o escopo de proteção de direitos fundamentais, pois é disso que se trata, utilização de argumentos pragmáticos com redução do escopo de proteção de direitos fundamentais. O que ela diz? O pragmatismo encerra elementos que desde sempre estiveram embrincados na atividade jurídica: consideração do contexto fático, preocupação com os impactos sociais, busca de soluções que promovam o bem-estar coletivo. Contudo, é uma teoria materialmente vazia, que não estabelece os fins a serem buscados e tampouco orienta quanto aos valores relevantes. E ela prossegue: não são poucos os exemplos que mostram como o uso de argumentos pragmáticos pode produzir resultados incômodos do ponto de vista moral e constitucional. Uma decisão de Oliver Holmes, tido como um dos heróis da Suprema Corte dos Estados Unidos, ilustra esse ponto. Holmes decidiu, no caso Blick versus Bell, que era legítima a determinação de esterilização compulsória de pessoas com deficiência mental, adotando, no caso, o fundamento de que, abre aspas, 3 gerações de imbecis são o suficiente. De fato, as fórmulas pragmatistas podem funcionar
como estratégias de argumentação nas quais pode ser encaixada a persecução de quaisquer fins que o juiz julgue relevantes de acordo com a sua ideologia e a sua orientação política, servindo como ferramenta metodológica que potencializa várias formas de ativismo. E Jane conclui seu texto afirmando que não é possível que o judiciário utilize argumentos pragmatistas para restringir direitos fundamentais. Por quê? Certos direitos individuais não estão sujeitos a cálculos de custo e benefício, especialmente quando se trata de debilitá-los para atender a metas coletivas ou subordiná-los a leituras contextuais do que o bem comum representa para o intérprete. O uso de tais argumentos, digo eu, para sustentar a promoção do bem comum em detrimento de direitos individuais é nocivo, porque corrói os próprios fundamentos de legitimação da atuação criativa dos juízes, seja por tornar muito apagadas as fronteiras que separam direito e política, seja por debilitar a ideia de que seus poderes em insulamento visam a fortalecer a proteção dos direitos. E aqui a gente pode voltar à pergunta sobre a legitimidade democrática do judiciário. Em que reside essa legitimidade, se não na atuação contramajoritária de proteção a direitos fundamentais? Então, quando você justifica a restrição ao princípio da presunção da inocência com base em uma suposta colisão de princípios, essa é uma estratégia argumentativa que escamoteia o que realmente está em jogo na tomada de decisão, porque não se está realmente diante de uma colisão de princípios. Não se está diante de uma colisão de direitos fundamentais. O que você pretende, na verdade, é restringir o escopo de proteção de uma norma definidora de um direito fundamental para promover o interesse público ou o bem comum. E o que se pode observar da análise desse caso e de outros congêneres é que quando o juiz se conduz no processo com o propósito de implementar políticas específicas, todo tipo de discurso argumentativo passa a ser usado para justificar indevidas restrições a direitos fundamentais. Nesse ambiente, especialmente nos casos que envolvem a Operação Lava Jato, tem sido possível identificar uma radicalização de posições com a adoção de discursos de forte carga moral e extremamente maniqueísta, onde se recorre a categorias como bons versus maus, defensores da velha ordem versus nova ordem, a turma do avanço, a turma do atraso, aqueles que têm seus corruptos de estimação e os que não transigem com a corrupção, a turma do abafa, os que estão afinados com as demandas da sociedade por um país melhor e mais decente, e os que não estão afinados com essa demanda da sociedade, etc. Parte-se para a desqualificação de todos aqueles que eventualmente divirjam ou critiquem os procedimentos adotados no âmbito da Operação Lava Jato, o aumento da polarização e obstrução dos canais de diálogo levam a disputas políticas acirradas envolvendo, inclusive, os ministros do Supremo Tribunal Federal, criando-se um ambiente que fragiliza a sua posição político-institucional no Estado democrático. O professor Conrado Hübner Mendes e o professor Diego Werneck, dentre outros, têm estudado esse tema, apontando um isolamento e voluntarismo dos ministros do Supremo, pedidos de vista com efeitos de obstrução de julgamento, manipulação de pautas, etc. Conrado Hübner ressalta que, em um momento de crise institucional, o Supremo Tribunal Federal tem se conduzido não como aplicador distante do direito, mas sim como adversário ou parceiro de atores políticos diversos. Ao invés de funcionar como poder moderador, converteu-se em um poder tensionador, diz Conrado Hübner. O ator que deveria apagar incêndios fez-se incendiários. E é bem interessante a análise dos julgamentos que ocorreram sobre a execução provisória da pena e também da situação particular do presidente Lula nesse contexto. Estabeleceu-se no Supremo claramente uma disputa política em torno da execução provisória da pena, que pouco tem a ver com os argumentos jurídicos que embasam os votos divergentes. Tal disputa política possui dois motivos na minha avaliação. A execução provisória da pena é apontada pela força-tarefa da Lava Jato, assim como era pelo juiz Sérgio Moro, como fundamental para o sucesso da operação, na medida em que a certeza, ou ao menos a probabilidade da punição, é essencial
para que o investigado acusado firme acordo de colaboração premiada, na linha do que sustentou agora a professora Anelisa, e a disputa que se estabeleceu em torno da pessoa do presidente Lula, isso em meio a um processo eleitoral em que ele era o primeiro colocado nas pesquisas de opinião. Sua prisão após o julgamento da ação penal pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região neutralizou sua participação no processo eleitoral. Os ministros que compuseram a maioria do julgamento das ADCs 43 e 44, cujo score foi de 5-6, criticam os ministros que vêm deferindo liminares para impedir a execução provisória da pena em casos isolados. Então, nós tivemos uma manifestação no plenário, por 2 vezes, inclusive, a favor da execução provisória da pena, na ADC 43-44, votação de 5-6. Os ministros que compuseram a maioria criticam os ministros que vêm deferindo liminares para impedir a execução da pena em casos isolados, acusando-os de desrespeitar a tese jurídica que prevaleceu no plenário já por 3 vezes consecutivas. Por outro lado, os ministros que compõem a minoria questionam o motivo pelo qual, até a presente data, o julgamento de mérito das ADCs não foi colocado em pauta pela presidência do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que o relator ministro Marco Aurélio, das ADCs 43 e 44, já vinha se queixando da demora da presidência em colocar o processo em pauta em março de 2018. Ele se manifestou sobre isso numa entrevista que ele deu também ao Conjur. Ademais, também se questiona especificamente quanto ao caso Lula, que foi o HC 152752, o porquê de o ministro Fachin ter afetado o caso ao plenário em 9 de fevereiro de 2018. Tal decisão, por que o caso foi para o plenário? Porque se estivesse na turma, o resultado do julgamento teria sido favorável ao Lula. E aí ele resolveu afetar o plenário. Eu fui procurar no site, cadê a decisão do ministro Fachin, dizendo por que ele estaria afetando o caso ao plenário. Tal decisão não está disponível no site do Supremo. Fazendo referência mesmo em despacho posterior, o ministro afirma que a remessa ao plenário havia se justificado porque a matéria de fundo se projetava induvidosamente na atribuição maior do plenário. Contudo, não há qualquer explicação sobre por que inúmeros outros habeas corpus impetrados sobre a possibilidade de execução provisória da pena não tenham sido remetidos ao plenário, já que a matéria de fundo é sempre a mesma. O fato é que a composição à época da segunda turma era favorável à tese de impossibilidade da execução provisória da pena. Ministros Toffoli, Lewandowski e Celso de Mello haviam se posicionado nesse sentido. O ministro Toffoli tem uma posição intermediária, afirmando que a execução seria possível após o acórdão do STJ, e o Lula, na época, não havia sido julgado no âmbito do STJ, o que só viria a acontecer mais de um ano depois. Vê-se que esse ambiente de polarização acabou justificando a adoção de estratégias por parte de alguns ministros do Supremo, estranhas ao debate jurídico subjacente, para a definição do timing do julgamento, inclusive para a fixação do próprio órgão julgador do caso Lula, quando houve o deslocamento do HC para o plenário. Aliás, é uma tônica nos procedimentos da Lava Jato a adoção de critérios de fixação de competência bastante questionáveis, a fim de se obter distribuição dirigida de investigações a determinados juízes, ampliando-se de forma indevida as regras de prevenção e conexão. Agora, eu escolhi o tema execução provisória da pena para demonstrar o que entendo como decisões judiciais criminais tomadas para atender determinadas pautas políticas, ainda que contrariando a literalidade de normas que enunciam direitos fundamentais. Mas há diversos outros exemplos que poderiam ter sido trazidos aqui. Para encerrar, eu gostaria de falar 2 palavras sobre o papel da mídia nesse cenário. Acho que dá tempo, porque é bem rapidinho. Sem dúvida, esse fenômeno de politização da atuação do juiz está intimamente ligado à espetacularização do processo criminal. O professor Nabor vai tratar disso mais detalhadamente. Eu até, então, acho que eu até vou pular, porque o professor Nabor vai tratar muito bem disso, que eu sei, que eu já ouvi ele falando sobre isso semana passada, inclusive. Mas eu digo o seguinte: os comportamentos adotados pelos ministros do Supremo, que se veem como defensores do sucesso da Operação Lava Jato, são justificados pela demanda da sociedade contra a corrupção. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal só estaria cumprindo o seu papel institucional se assumisse a bandeira do combate à corrupção sistêmica, pois essa seria uma exigência da opinião pública, e uma exigência da opinião pública
é uma exigência da opinião pública que o Supremo rompa com o paradigma da impunidade. Em outra oportunidade, quando eu fui chamada uma vez para proferir uma palestra pelos alunos do Diretório Acadêmico da Universidade Federal de Santa Catarina, por ocasião do suicídio do reitor Cancelier, eu afirmei que a Lava Jato alçou a relação entre justiça criminal e mídia a um novo patamar, porque aqui não há apenas um ambiente de publicidade opressiva, eventualmente fomentado por órgãos de persecução penal, com o qual o juiz deve lidar. Na Lava Jato, o juiz responsável pelo processo afirmava publicamente que o apoio da opinião pública seria fundamental para o sucesso da operação, convocando a sociedade a apoiar sua ação e se apresentando como um artífice de combate à corrupção sistêmica no país. Eu estou lendo o livro Os 11, escrito pelo jornalista Felipe Recondo e por um coautor cujo nome eu acabei de esquecer, em que ele fala que os ministros do Supremo Tribunal recentemente usam suas assessorias de comunicação, contratadas por eles, inclusive, não são nem assessorias do Supremo, muitos se recorrem a assessores de imprensa por ele contratados para estrategicamente fazer, sustentar suas teses perante a imprensa, tendo em vista... Ele fala claramente isso, tendo em vista os embates que ocorrerão dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos num ambiente de extrema politização da justiça, e esse ambiente de politização ele tem sido muito forte dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal adota essa conduta. Então, isso é grave, isso é um problema. Isso começou a surgir também com a questão da TV Justiça. São várias questões que devem ser discutidas. Um minuto para terminar. Eu entendo que esse ambiente de superpublicidade é muito nocivo. Por quê? Em primeiro lugar, porque amplia desproporcionalmente restrições legitimamente impostas a direitos fundamentais dos acusados. Por exemplo, no caso de deferimento de busca e apreensão em desfavor de pessoas ou de interceptação telefônica, tais medidas implicam em restrição à privacidade dos investigados, mas o acompanhamento em tempo real das diligências de busca e apreensão e de prisão preventiva, prisões temporárias e conduções coercitivas, quando elas eram possíveis, né? Ele amplia essa violação de direitos. Vazamento de informações sobre diálogos interceptados implicam em restrições desproporcionais à privacidade, portanto, em violações ilegais a tais direitos. Em segundo lugar, a publicidade em restrições desproporcionais à privacidade, portanto, em violações ilegais a tais direitos. Em segundo lugar, em restrições desproporcionais à privacidade, portanto, em violações ilegais a tais direitos. Em segundo lugar, em restrições desproporcionais à privacidade, portanto, em violações ilegais a tais direitos. Em segundo lugar, em restrições desproporcionais à privacidade, portanto, em violações ilegais a tais direitos. Em segundo lugar, as instâncias passam a atuar estrategicamente, sustentando pautas políticas, como o combate à corrupção, quebra do paradigma impunidade para crimes de colarinho branco, etc. Assim, para fazer um contraponto, a ideia de que o Supremo Tribunal Federal abandonaria seu papel institucional se não rompesse com o paradigma da impunidade, perdendo o apoio da opinião pública, eu entendo que, pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal melhor se desincumbiria do seu papel institucional ao julgar casos sob sua jurisdição sem se remeter à opinião pública. Na verdade, a mensagem que o Supremo deveria passar à sociedade seria de respeito ao direito de defesa, ao devido processo legal, à presunção de inocência, em resumo, a de que um Estado democrático de direito, em um Estado democrático de direito, os processos criminais devem ser conduzidos com respeito aos direitos fundamentais das pessoas acusadas. Então, basicamente isso, peço perdão se eu me estendi demais, mas era o texto que eu gostaria de apresentar a vocês. Muito obrigada. Em nome da organização do evento, gostaria enormemente de parabenizar a desembargadora Simone Schreiber pelos substanciosos argumentos a respeito de um tema tão atual e preocupante, né? Declaro encerrado esse painel e já teremos a sequência normal do nosso evento. Muito obrigado.